Muito bem, 9 horas e 24 minutos, a partir de agora, às 9 horas e 24 minutinhos, a gente muda a nossa trilha. A gente muda a nossa tela para compartilhar com toda a nossa audiência nesta Semana Santa, João 12, 1 seguintes, o Evangelho do dia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou... Peraí, gente, perdi aqui. Que coisa. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os terei convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Por quê? Por causa dele. Muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Nós estamos compartilhando com a nossa audiência João 12, 1 seguintes. João 12, primeiro versículo e seguintes, contando que Jesus esteve em Betânia 6 dias antes da Páscoa. Nós estamos vivendo a Semana Santa. Nós estamos vivendo esse momento de bênção do nosso programa. E quando eu saio para trabalhar, hoje eu mandei uma foto lá no GP10, nosso grupo de parceiros do Canal 10, o nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não está no nosso grupo de Zap, me dá um Zap que eu vou colocar você lá. Tá? Aí eu coloquei uma foto assim, eu passei pelo Major João Pereira, e eu venho conversando com Deus, né? Eu venho conversando com Ele, venho rezando. Mandei uma foto para provocar a minha audiência ali do Tigrão, né? Convidei a todos e nas minhas orações, caminhando pela manhã, vindo para cá, é um momento da gente vir pensando na vida. E eu venho pensando, o que eu vou fazer hoje? Como que eu vou fazer a oração da família hoje?
E a gente sempre pede que o Espírito Santo que habita em nós nos dê a sabedoria para fazermos um comentário simples, honesto, um comentário de coração, né, naquilo que pode mudar a sua vida. A gente não é tão pretensioso assim, não é o Marquinhos que muda você, são as palavras do Santo Evangelho. O nosso canal é apenas um canal de comunicação, propagando a palavra de Jesus, propagando a passagem dele por essa terra e deixando exemplos. Então, aquilo que é de exemplo no Evangelho é para que a gente possa também repercutir na nossa vida. Copiar, fazer igual, não é demérito nenhum. Primeiro, com relação ao Judas, aos Iscariotes. Quantas ações nós fazemos? Presta atenção no que eu vou falar, hein? Não quero ofender ninguém, não. Quantas ações nós fazemos? E a pergunta é: será que realmente nós estamos preocupados com os pobres ou nós estamos fazendo apenas para manter a aparência diante da comunidade? Boa pergunta. Será que quando eu falo que eu sou defensor dos animais, eu realmente estou preocupado com o cãozinho, né, com o cachorrinho, e são tantos que precisam da minha ajuda, ou eu estou fazendo apenas para manter um discurso que me dá cliques no Instagram? Quando a gente coloca essas duas situações a partir do Evangelho, eu estou dizendo para você o seguinte: Deus conhece a intenção do seu coração. Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, será que realmente eu estou preocupado quando eu estou fazendo a oração da família? Eu estou preocupado com cada um de nós? Ou eu estou fazendo, como diz um amigo de rádio, mastigando bem as palavras para ganhar um clique a mais no Facebook ou no YouTube? Boa pergunta. Quais são as razões que me trazem aqui para a oração da família diante desta câmera, diante do YouTube? Eu poderia desistir do vídeo e manter só o rádio, como eu sempre fiz na minha vida. Quantas são as vezes que a gente se emociona aqui diante das câmeras? Então a nossa preocupação primeira é gratidão. Foi ao longo de tantos anos de trabalho, 37 para ser mais honesto, que Deus vai moldando cada um de nós. E pelas mais diversas fases que eu passei, hoje eu estou aqui olhando para você no YouTube e falando: Senhor, muito obrigado por momentos como o de ontem. Ontem eu sentei na casa do meu sogro, e eu gosto demais de falar do meu sogro. Mas você já prestou atenção que, né, a gente não tem nenhum comentário aqui do sogro, né? Não, eu não faço isso para aparecer, ou para ganhar clique de cunhado ou de cunhada. Eu não faço isso para repercutir na família, aliás, nem repercute, eles nem escutam o programa, né? Como diz santo de casa, não faz milagre não. Mas, quando eu sento na casa do seu Francisco, meu sogro, com aquela simplicidade daquele homem, ontem caminhando de muleta na maior dificuldade, ele não anda sem o apoio de 2 muletas. Sabe onde que ele estava a hora que eu cheguei? No meio da roça. Ele faz uma plantação assim no fundo da casa dele, estava lá, com toda a dificuldade do mundo, no meio da roça. Eu olhei para mim e falei assim: eu não ando de muleta, graças a Deus, estou bem, estou com saúde, estou caminhando bem, estou jogando bola, estou com preparo quase em dia. Por que eu não estou plantando? Por que eu não aprendi a plantar a terra? Por que eu não aprendi a produzir a terra, se Deus me deu uma terra de presente? Talvez eu não esteja cuidando bem das coisas que Deus me deu.
E aí é aprendizado, amarra a carapuça, pede perdão ao Senhor. Pai, perdão, eu preciso aprender a cuidar das coisas que você coloca na minha vida. A começar, né, Marilda, por aquele visual bonito de São José do Alegre. Eu tenho que aprender a cuidar. Eu preciso cuidar. Então esse é o recado, que a gente vai lá na roça e aprende. Aprender a cuidar das coisas que Deus coloca na nossa vida. Gratidão por todas as coisas que Deus coloca na nossa vida. Depois nós sentamos para almoçar junto. Mas vou falar uma coisa para você. Eu não sei quem fez a macarronada lá ontem. Eu não sei quem fez a macarronada, mas eu comi 2 pratos de macarronada que eu vou falar uma coisa para você. Tô fortinho, cara, que eu vou falar uma coisa, mas estava gostosa demais a macarronada, que lá era um tantão de gente. Eu sou filho único, mas lá é um tantão, né? Tem cunhada de um lado, cunhada do outro, né? Tem esposa de cunhado que está na cozinha, eu não sei quem fez, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu dei um preju pro meu sogro, que foi brincadeira. Moral da história, eu chego na segunda-feira, eu conto essa história e olho para minha, né? E olho aqui para minha cadeira, a minha cadeira. Como é que eu vou colocar a imagem aqui da minha cadeira? A minha cadeira está aqui, ó. Eu quero colocar a outra imagem junta. Sumiu aqui, não sei como é que coloca aqui não, gente. É que eu mudei o teclado, aí muda tudo. É o sinal demais. Aqui, ó. Muito bem. A minha cadeira não está vazia, porque Jesus está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Então, quando a gente vem para a oração da família, a gente vem com uma sensação de gratidão muito grande, gratidão pela vida do meu sogro, que com toda a dificuldade, com toda a idade, com toda, né, muleta que ele usa, ele produz a terra, ele recebe a família, ele dá exemplo. Ele dá exemplo. Então, segunda-feira é dia de aprendizado ao vivo aqui na oração da família. Depois, tá ouvindo as boas-vindas, sim, passo pelo meu neto, paro a moto e vou dar um beijo no meu neto. E aí a gente faz a oração mais linda que a gente aprendeu. Papai do céu, cuida do Theo. A nossa oração, minha e do meu neto. Papai do céu, cuida do Theo. E ele fala bonitinho quando eu estou do lado dele. Vamos rezar? Vamos? Vamos falar com o Papai do céu? Papai do céu, cuida do Theo. Como é bom ser avô. Como é bom falar de família na segunda-feira. Antigamente eu agradecia o fato de eu ter ido num bairro, jogado uma bola, o fato de eu ganhar um frango caipira, comer um frango caipira na casa dos outros, eu agradeço a mesma coisa. Agora no YouTube. Então, gratidão é o primeiro sentimento que a gente tem que ter. Se eu não sou grato, como que eu vou, ter os outros sentimentos? Por falar em gratidão, a gente quando lê assim uma passagem bíblica, eu aprendi isso com um seminarista, ele me falou, você tem que entrar dentro da cena do Evangelho. É assim que a gente reza. Eu falei, que legal. Então hoje, a gente sempre entra na cena do Evangelho a partir de um personagem. Eu estou falando de gratidão do meu sogro, eu estou falando de gratidão da família, daquilo que Deus tem proporcionado na sua vida, na minha vida. Hoje eu quero fechar a oração da família entrando no personagem Lázaro. Você já imaginou? Lázaro sentado à mesa com Jesus. Já imaginou? Se coloca no lugar de Lázaro. Ele foi para o outro lado da vida e Jesus falou, Lázaro, volta aqui. Volta aqui para você compartilhar na sua casa com as suas irmãs, Marta e Maria, para compartilhar 6 dias antes da Páscoa. Jesus sentou na mesa para
para comer com Lázaro, com Marta e com Maria. Em se falando em gratidão, qual que é a sensação que devia estar passando na cabeça de Lázaro? Ele ali, comendo com Jesus. E ontem eu fui para Cachu, passei diante da igreja de São Lázaro, ali no bairro da Água Limpa, bem em frente à igreja tem um lugar ali que vende um queijo, da Fernandinha. Passei lá, conheci a Adriana. Drica, um beijo para você, um beijo para a Adriana, que estava lá vendendo o queijo, um beijo para a Fernandinha, que estava um pouquinho dodói, não estava lá, mas a gente deixa a vocês o nosso carinho e as nossas orações. Que bom poder rezar, pelas meninas lá que vendem o queijo. Compramos um queijo, fizemos a oração diante da igreja de São Lázaro, trouxemos um queijo para casa. E agradeço a Deus pela oportunidade de poder comprar um queijo, trazer um queijo para casa para tomar um café com os amigos. Não é isso? Então segundona, gente, é gratidão. Marquinhos, mas o meu final de semana não foi tão legal assim. Agradeça. Por quê? Se não foi tão legal, é momento de você parar um pouquinho para você pensar na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala comigo, direciona a minha vida. Eu tenho certeza, isso eu falei ontem para uma pessoa muito querida da minha vida. Acho que eu falei, sábado ontem, quando a gente para pensar um pouquinho, quando a gente bota sentido na nossa vida, a gente vê em todos os momentos Deus tentando falar com você. Deus fala em todos os momentos com a gente, mas tem hora que a gente não percebe, tem hora que a gente não bota sentido, como diz o mineiro. Então, para fechar a oração, às 9h41, está na hora de você botar sentido na sua vida, para você encontrar todo o direcionamento que Deus está colocando nas nossas vidas. Amém? Mas o Evangelho está na tela. E eu sublinhei. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, aquele que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Mas os caras não estavam felizes com isso, não. Tem muita gente que não vai ficar feliz com as suas boas atitudes. Eles. Porque são nas boas atitudes que o reino de Deus se manifesta na nossa vida. Amém? Se alguns não estavam felizes de ver Lázaro vivo, ressuscitado dos mortos, a prova nu e cru, de que Deus, que Jesus ressuscitou Lázaro, que estava ali, comendo com todo mundo. Tinha muita gente que não estava feliz com isso, não. Mas tem muita gente também que não vai ficar feliz com aquilo que você está fazendo, com a roupa nova que você comprou, com o carro novo que você comprou, com a vida nova que você está vivendo. Ou você acha que todo mundo vai ficar feliz quando vê você com a Bíblia na mão indo para a igreja? Que, aliás, eu acho isso muito bonito, dos evangélicos. O católico tinha também que fazer isso, botar a Bíblia debaixo do braço e levar para a igreja. A igreja católica poderia cobrar isso, ou dar algumas atividades que nos permitisse, a entrar na igreja e estudar alguma coisa da Bíblia. Eu acho muito bonito quando eu vejo casais passando, juntos, Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Você acha que está todo mundo feliz com você e a sua Bíblia indo para a igreja? Claro que não. Vão fazer uma piadinha? Lógico que vai. Deixa esses uns das piadinhas, deixa para lá. Eles não mudam a nossa vida, mas seja o exemplo para cada um deles. Amém? Oração da família com a Padaria Progresso volta amanhã, encerrando o nosso programa. A partir das 8 eu volto ao vivo em transmissão simultânea de áudio e vídeo. É claro que a gente se encontra até amanhã, 8 horas da manhã ao vivo. Tchau.